para entendermos um pouco mais sobre esta guerra tarifária dos Estados Unidos da América com o mundo e para sabermos também dos impactos desta guerra, os eventuais impactos desta guerra aqui em Cabo Verde. Tenho comigo no estúdio o economista Agnello Sanches. Boa noite e muito obrigada pela sua disponibilidade. Agnello, antes de analisarmos que impactos poderiam provocar esta guerra tarifária em Cabo Verde, lancemos um olhar a esta pretensão dos Estados Unidos da América de taxar a economia global com o objetivo de proteger a economia interna. Quem ganha e quem perde nesta guerra? Se calhar antes de... Muito boa noite e obrigado pela oportunidade. Se calhar antes de falarmos quem ganha e quem perde, preciso perceber a motivação. Estamos a falar de duas grandes potências mundiais, sendo uma primeira importadora e outra primeira exportadora do mundo. Os Estados Unidos é o primeiro importador mundial. A China, o primeiro exportador. Os dois países juntos totalizam 24% do comércio mundial. Estamos a falar de uma dimensão muito grande em termos de peso na economia mundial e que tem essa motivação tarifária, não é de agora, é do primeiro mandato do atual presidente dos Estados Unidos da América. Desde 2018 iniciou-se esse processo, não tendo sido muito bem sucedido, e tendo havido até acordos muito extensos, agora retoma-se. E retoma-se entre quem ganha e quem perde, há várias previsões. Há uma previsão de recessão económica global, e isso todos nós perdemos, e os Estados Unidos também. A perspectiva tarifária, ela vai contra as regras do jogo. O comércio internacional, ao longo do tempo, estabeleceu-se o chamado regime de governabilidade global através da Organização Mundial do Comércio, de que os dois países contribuíram muito. A China passou a ser membro desde 2001, a organização foi criada em 1995, na sequência do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, e que teve um forte impulso do Partido Republicano, com Ronald Reagan. E agora, esse mesmo partido no poder, praticamente há uma violação das regras do jogo, que é o princípio de não discriminação, o princípio sagrado de nação mais favorecida, isto é, dos países não favorecerem uma nação mais do que outra. Aquilo que eu dou a uma nação, dou aos outros. E neste momento, esta discriminação, que põe em causa as regras da OMC, traz motivações de potências, porque a China passou a ser praticamente a primeira potência comercial mundial e, por alguns indicadores, passa os Estados Unidos da América, é a primeira economia. Por aquilo que nós, o critério de paridade do poder de compra, China hoje é a primeira potência. Daí este braço de ferro se manter entre os dois países. A razão fundamental é isso, quer dizer, há uma guerra das duas potências que concorrem há um déficit comercial muito elevado entre dos Estados Unidos, a desfavor dos Estados Unidos, e os Estados Unidos tentam combater esse déficit pela via tarifária. E há essa guerra. E essa guerra prejudica todos. Porque nos Estados Unidos a perspectiva de tentar aliviar ou diminuir o déficit pode contribuir também para uma recessão, porque uma tarificação a esse nível pode prejudicar a própria dinâmica industrial dos Estados Unidos. Veja que a globalização traz um elemento importante, que o comércio internacional hoje é cada vez mais global e há comércio intrafirmas. Nos Estados Unidos não é por acaso que há essa ida e há uma certa instabilidade nas decisões e há setores que são já... há certos produtos que não são atingidos ou que foram já retirados da lista. Como a dos produtos eletrónicos, que ele resolveu retirar na sexta-feira. Tem a ver com o comércio que se desenvolve hoje em dia e a China domina também as cadeias de valores no comércio internacional. Hoje, o comércio é feito pela via também das cadeias de valor globais e regionais, de modo que dificilmente, pela via tarifária, poderá-se combater a grande potência chinesa, que é o principal fornecedor hoje da Europa, da África e do mundo, porque é o principal exportador. Mas esta guerra está a extrapolar as relações com a China, atingindo todo o mundo. Atingirá porque resolveu colocar taxas a todos. E há consequências regionais.
E também temos que ter em conta que tudo que traz consequências negativas traz algumas vantagens. Por exemplo, há países, há regiões que podem tirar vantagens dessa guerra comercial, por terem também outras, na estrutura do comércio internacional, por estarem numa situação diferente. Há países que exportam para os Estados Unidos, há países que não. Há países que estão numa perspectiva de, havendo uma desvalorização do dólar, do dólar americano, ganham, por via da dívida, dos pagamentos que têm a fazer, porque todo o comércio internacional, a contratação das dívidas, dos empréstimos internacionais são expressos maioritariamente em dólar. De modo que dólar é uma moeda muito importante. E há uma perspectiva muito forte de essa guerra comercial poderá levar a uma queda do dólar, como aliás os mercados estão a reagir, os mercados bolsistas, e há uma tendência clara da desvalorização do dólar. E nesta guerra há muitos que são apanhados também pela tabela, digamos assim, como Cabo Verde, por exemplo. Nós não temos grandes exportação para os Estados Unidos da América, mas nós dependemos fortemente do mercado externo. Como é que esta guerra poderá nos afetar, mesmo que indiretamente? Afetará certamente pela via daquilo que, por efeitos vários que vão tendo na economia mundial. Uma recessão prejudica a todos. Mas uma oscilação do dólar mexe com todos, porque é a principal moeda do comércio e das transações internacionais. Mas mais do que isso, falou-se aqui também, eu ouvi já falar da imigração. Nós estamos um país muito pequeno, mas um país diasporizado. A nossa diáspora terá um impacto direto. Lá onde poderá haver recessão económica, estaremos abrangidos sobretudo a nossa diáspora nos Estados Unidos, que é a maior diáspora que temos. Exatamente. Mas mais do que isso, é preciso ter em conta que uma guerra comercial do género, nós somos um país pequeno e que não tem exportação, mas que importa tudo do mercado europeu. Portugal, que está também exposto ao mercado europeu, e Portugal, veja que o governo português tomou decisões já de investir na competitividade das empresas, exatamente antevendo, portanto, na antecipação, investindo na antecipação. De modo que Cabo Verde também tem que estar atento nas medidas que pode tomar, até nos mecanismos de compras, das importações, porque não se sabe da evolução do preço daqui para frente. Portanto, há necessidade de estarmos atentos. E esta volatilidade também da decisão de Trump não ajuda? Há muita incerteza, mas a situação é bastante... há elementos de previsão, sobretudo sobre essa medida tarifária, porque era já uma das promessas de campanha do atual presidente dos Estados Unidos. Aliás, tudo o que ele faz prometeu está a fazer durante a campanha. Aquilo que também já tinha não iniciado. É novidade para ninguém. Ele já tinha iniciado isso em 2018. Portanto, em termos de previsão... Mas não com esta abrangência. Com essa em abrangência 2018. E havendo uma guerra comercial, porque o rescalamento da China mostra uma resposta imediata e traz consequências também. E a China não cede. é o principal exportador do mundo. É o fornecedor principal do mundo. No fundo, esta guerra resume-se aos Estados Unidos e à China. Não só porque também os Estados Unidos declararam também tarifas para a União Europeia. A União Europeia e porque houve aqui os Estados Unidos também. Mas é que Trump tem sido mais aqui houve flexível a nível dos outros. Trabalho de fazer como se estivesse a respeitar a norma internacional, porque adotou um critério de eliminação pela via do déficit comercial. Portanto, a tarifa foi calculada com base no diferencial de taxa de déficit comercial. Com a China, o déficit é maior, por isso há uma taxa maior. Com países em que há uma situação de superávit, não há uma taxa superior a 10%. De modo que houve uma preocupação de, pelo menos, mostrar que estaria a respeitar o princípio primordial do comércio internacional, da OMC, que é das nações mais favorecidas. Isto é, eu não dou a nenhuma nação melhores condições que eu dou a uma determinada nação. E esta taxa mínima que inclusive Cabo Verde também teve de 10%. Há, por exemplo, grandes economias como o Brasil que também ficou com 10%. Exatamente, o Brasil ficou para os 10%, Sim. exatamente pelo critério que se utilizou
do déficit, do limite, da dimensão do déficit. O déficit comercial dos Estados Unidos para com o Brasil não é um déficit, há uma situação de superávit. Por isso, para esses países também, houve um aumento de 10% tarifário. E Cabo Verde? Também, mas Cabo Verde não exporta para os Estados Unidos. Nós temos a facilidade de poder exportar no âmbito da AGOA, mas que não temos que também não temos aproveitado este programa. Não temos exportação. Que, aliás, termina agora, em 2025. Mas a consequência é indireta pela via das importações. Nós importamos também preços, importamos inflações, mas também, numa perspectiva de recessão, teremos consequências também. E este programa AGOA, de que não aproveitamos durante a sua vigência, até que já vai finalizar, o que é que o Cabo Verde poderia ter feito para aproveitar mais deste programa, sabendo de antemão da pequenez da nossa indústria também? Nós teríamos que desenvolver a indústria, porque teríamos que produzir. Nós andamos a investir no sentido de criar bases produtivas, mas ainda andamos nisso há anos e não conseguimos. Por isso, sem produção, não podemos exportar. Há uma facilidade que se dá. Veja, nós temos outras facilidades para a Europa. Podemos exportar no quadro das facilidades que existem, mas mesmo ali temos um problema. Não conseguimos produzir o pescado que podemos exportar, não temos uma capacidade produtiva a nível nacional que dê resposta à nossa ambição de ser um país exportador, pelo menos do pescado, onde temos um potencial. Agora, falamos antes da questão da remessa dos imigrantes. Esta política que Trump está a levar a cabo também, mesmo a nível da deportação, para além da política comercial, a nível da deportação, com esta ameaça insistente de deportação massiva das pessoas não legalizadas, esta situação também afeta a remessa dos imigrantes, sabendo que muitos cabo-verdianos que estão nos Estados Unidos da América e que enviam para Cabo Verde não estão legalizados e com esta política de medo, de terror, digamos assim, ficam confinados. Há informações de que muitos nem sequer vão para o trabalho com medo de serem pegos. Há essa situação que, previsivelmente, pode ter implicações, mas os Estados Unidos, a nossa imigração ela é grande, mas não é a principal fonte de remessas. E a principal fonte não vem dos Estados Unidos. Quando analisamos os dados das remessas, não são os Estados Unidos a principal fonte da nossa comunidade, por um lado. Por outro lado, aqueles que fazem essas remessas normalmente são os mais bem instalados e com alguma longevidade da imigração. Penso que a ameaça de expulsão tem muito a ver com situações bem identificadas. Creio-me crer que mesmo os que não estão documentados não estariam fortemente ameaçados porque estando a trabalhar, poderão... E a migração cabo-verdiana... Cabo Verde pode facilmente ter uma negociação bilateral e ultrapassar as dificuldades pelas relações que tem. Não estou a falar dos Estados Unidos, mas com outros países também. De modo que eu não vejo muita... Não tenho também dados. Isso é diplomacia. As nossas representações, a nossa representação diplomática estaria melhor posicionada para falar daquilo que seria o perigo. Mas dizendo globalmente que na nossa comunidade nos Estados Unidos não é a comunidade mais importante em termos de remessas, porque em termos de remessas são as pequenas comunidades, as europeias, que mais transferem. Quando formos ver a estrutura, as fontes de remessas de imigrantes, veremos que são as europeias que são as principais fontes. Donald Trump tem estado muito empenhado nesta política de angariar dinheiro e evitar que o dinheiro saia do país. Acha que Cabo Verde é o único país africano selecionado para o terceiro compacto do Millennium Challenge Corporation? Acha que ainda vamos ter este programa para ser implementado? Eu acredito que não vejo razão porque não. A nossa dimensão é pequena. Muitas vezes damos muita ênfase quando é dos Estados Unidos, mas nós recebemos do Luxemburgo mais contribuição anual do que dos Estados Unidos, em termos de ajuda pública. De modo que aquilo que é prometido, e penso que não seria de uma dimensão tão grande para aquilo que se está... Caso não for executado. É importante para nós, mas não é tão importante pela diminuição que a administração americana procura. Porque há uma perspectiva de diminuição significativa
daquilo que são os subsídios dos Estados Unidos ao mundo, pela via da saída Acabou dos com Estados o Unidos USAID. do acordo climático, da Organização OMS. Mundial, portanto, tudo que é regime global de governabilidade, os Estados Unidos tentam sair, porque é o país, pela dimensão, tem maior contribuição, porque o país é a primeira potência mundial, e toda a contribuição é avaliada pela via da capacidade económica dos Estados. Então, os Estados Unidos agora há uma perspectiva diferente de dizer, não, nós não vamos contribuir nisso tudo. Mas não vejo que Cabo Verde, pela dimensão que é tão pequena, seja Mas acabou de colocar Cabo Verde também na lista laranja, amarela, eu acho que depende muito da 60 capacidade do país em reatar negociações e ter uma capacidade negocial forte para fazer vincar. Que o Cabo Verde precisa muito disso, é uma dimensão muito importante para Cabo Verde, mas para os Estados Unidos não representa nada. Não representa nada. E pode ser, nessa perspectiva, podemos negociar. Com tudo isso que está a acontecer nos Estados Unidos da América, tendência de diminuir ajudas, a Europa também, pronto, ainda não há este sinal, mas poderá haver, dependendo da tendência política que se registrar neste momento. Acha que estaríamos num ótimo momento de virarmos para o Sul? Não, para o continente. O Cabo Verde há muito tempo... Com mais ênfase. O Cabo Verde há muito tempo tomamos a consciência de que devemos debruçar-nos sobre nós próprios e criar as nossas próprias fontes de crescimento e potencializá-las. Isto é, o Cabo Verde não tem recursos naturais minérios, mas é um país que tem o que vender, a sua situação geográfica pode vender ao mundo um espaço de transação no Atlântico Médio que pode render muito a Cabo Verde. Nós temos que saber vender aquilo que nós temos e temos que situar-nos a nível do continente como um país útil, sobretudo a nível da CDO. Poderíamos estar a tirar maiores vantagens da nossa pertença a uma comunidade de quase 400 milhões de habitantes e que todos procuram, porque a tendência de crescimento, nós estamos também numa zona africana do continente, estamos a trabalhar a zona de livre comércio continental africano. Cabo Verde é parte, signatário, e estamos a trabalhar estratégias nacionais na perspectiva de desenvolvimento do mercado. Nessa perspectiva, Cabo Verde devia estar a investir mais e melhor num posicionamento estratégico que levasse Cabo Verde a ser um país muito mais útil na região ocidental, mas na região africana, nessa perspectiva de ser o centro de serviço, um dos centros do serviço da região. E vender ao mundo. Porque os que nos procuram, Cabo Verde, nos procuram como sendo parte da CDO, como sendo porta de entrada. E podíamos muito bem vender potencializar mais e termos as receitas que precisamos para o nosso desenvolvimento. Não querendo dizer que não precisamos de ajuda, vamos precisar ainda mas por muito tempo. Mas dependeríamos Menos, e temos que potencializar ainda mais as fontes de crescimento que temos, desde o turismo, o país ponte para o continente e para a ligação com a Europa e com as Américas, mas também a diáspora, investir mais na diáspora, na perspectiva de ter uma diáspora económica que contribua ainda mais para o desenvolvimento, mas a diáspora académica precisa ser trazida para a promoção do desenvolvimento, reflexão a nível das universidades. Então, nós temos todo esse manancial de potencialidades que precisam ser atacadas para podermos melhor potenciar as nossas fontes de crescimento. Muito obrigada, Agnello Sanches, por estas explicações aqui no Jornal de Domingo.